Prigozhin finalmente chega em Belarus, na Bielorrússia, e Lukashenko garante que Putin esteve prestes a matar Prigozhin, mas não, ele conseguiu estabelecer alguns acordos e aparentemente o Lukashenko quer utilizar todo esse conhecimento aí do Prigozhin para suas forças militares. Lembrando que há acusações partindo da própria força de inteligência de Belarus, que garante que o Ocidente planeja incursões militares contra o seu território. Putin garante, dentre outras declarações, um apoio ao Shoigu, quem Prigozhin queria tirar, e inclusive fala que o grupo Wagner será investigado porque muito dinheiro foi despejado na organização e eles não sabem exatamente onde foi parar. Eu diria que é bom o Prigozhin tomar um pouco de cuidado aí nas próximas semanas, talvez nos próximos anos. Vaticano garante que enviará um representante para tentar estabelecer uma paz entre Rússia e a Ucrânia. A Rússia, enquanto a gente tem gravações ali explícitas da CNN garantindo que o Ocidente pediu para que a Ucrânia não se aproveitasse no momento de fragilidade nessa ofensiva do Grupo Wagner. Por que será que isso aconteceu, hein? Israel aprova uma construção de 5.700 unidades na Cisjordânia, o que pode agravar ainda mais o conflito que já é muito tenso entre árabes palestinos e judeus, e também garantias, pessoal, que Taiwan atacará a China caso a China se aproxime do território de Taiwan. Questões tensas aí, tá? E para finalizar, falaremos um pouquinho também sobre uma reportagem da CNN que mostra que os Estados Unidos tinham planos durante o governo Trump de atacar o Irã. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, pelo preço mais competitivo, pessoal, muito baratinho, tá? Menos 70 centavos por dia, tem acesso a resumos mensais, aulas semanais aprofundadas sobre temas do Brasil e temas do mundo, é a questão da renegociação da energia de Itaipu, é a questão da crise da Argentina, a crise no Sudão, crise em Mianmar, crise em Israel, toda a crise que você possa imaginar no mundo e no Brasil, a gente discute na plataforma de maneira bem aprofundada e, claro, com você tendo meu contato para eventuais dúvidas. Tamo junto? E, claro, se você quiser apoiar o projeto, pessoal, eu continuo produzindo conteúdos aqui diários para vocês, seja membro ou faça uma contribuição via chave Pix, que isso ajuda bastante. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte. Depois de muita, eu diria, alguma preocupação, inclusive, né, do destino do Prigozhin, ele ficou afastado durante um tempo. Depois ele mandou um áudio de 11 minutos, que eu até compartilhei com vocês ontem aqui no canal, exatamente o que foi falado. Depois foi visto avião, né, do Prigozhin, de fato, chegando a Belarus, a Bielorrússia. Ele está estabelecido no território, inclusive com a confirmação por parte de Alexander Lukashenko. Ele falou, galera, que, na verdade, o Prigozhin e o Lukashenko, até porque o Prigozhin era um grande aliado do Putin, sempre foi uma relação extremamente próxima, tá? E ele falou que é uma honra receber as tropas do Grupo Wagner, que inclusive existem bases militares que não são utilizadas no território da Bielorrússia e que, se os mercenários quiserem se estabelecer, eles serão muito bem-vindos. Inclusive, gostaria de saber também um pouquinho dos pontos, né, da inteligência ali do Grupo Wagner, para saber como que eles conseguiram avançar em Bakhmut e pegar um pouco de experiência de guerra. Eu diria, galera, que na prática, o Grupo Wagner, né, como eu falo para vocês, ele é o maior grupo de mercenários da Rússia, pelo menos era, e ele, assim, ele conseguia avançar porque ele também não respeitava muito princípios básicos, né, de direitos humanos. Convenhamos que a gente tem as convenções de Genebra e até mesmo, pessoal, numa guerra, existem algumas legislações específicas. Se você é um grupo de mercenários, se você não é o exército oficial da Rússia, pô, você não precisa seguir. Tá certo que também, né, fazer parte não quer dizer exatamente que vai seguir. A própria ONU, por exemplo, ela tá condenando a Rússia por alguns abusos de direitos humanos. Saiu a notícia, inclusive, hoje, tá? Pô, mas sendo um grupo de mercenários, menos ainda, entende? Tanto que o Grupo Wagner, ele atua ainda em uma série de posições fora da Ucrânia e fora da Rússia, né? Pois bem, galera, o Lukashenko também falou que ele, com as conversas que ele teve com o Putin, ele de fato conseguiu salvar o Prigozhin, porque a intenção do Putin era de fato eliminar todas as tropas do Grupo Wagner. Essa é que inclusive o chefe do Estado-Maior russo garantiu que o avanço que o Grupo Wagner teve, ele foi tão fácil, entre aspas aí, né, chegando a praticamente 200 quilômetros, porque todas as tropas estavam se posicionando no arredor de Moscou. Então, caso as tropas do Grupo Wagner quisessem avançar em direção à Praça Vermelha, em direção ao Kremlin, aí sim, galera, com certeza, eles seriam
completamente eliminados. E até por isso, o Lukashenko, sabendo dessa parceria, telefonou para o Prigozhin e conseguiu estabelecer uma, entre aspas, paz, entre essas duas organizações, o Grupo Wagner e a Rússia. Então, aparentemente, pelo menos por enquanto, o Grupo Wagner vai ficar estabelecido, lembrando que assim, né? O Grupo Wagner é muita gente. O Prigozhin vai ficar em Belarus. Aparentemente, pessoal, grande parte dos seus seguidores, né, que participaram dessa ofensiva também não vão ficar na Ucrânia, vão partir para Belarus. E alguns que não participaram do motim, pelo que a Rússia fala, podem se unir ao Ministério da Defesa da Rússia, ao exército russo, sob a tutela de Shoigu, tá? Isso é um ponto bem importante. O Putin, ele também deu algumas declarações. Só lembrando, tá, pessoal? O Lukashenko falou que nesse momento é hora de esfriar a cabeça e página virada. Ou seja, não vamos deixar nada abalar as relações. Convenhamos que eu não sei se o Putin é muito de virar a página, tá? O próprio Antony Blinken falou que ele não sabe se exatamente essa página está virada, que muita coisa pode acontecer ainda na relação entre Prigozhin e Putin. Vamos esperar para ver. O Putin, pessoal, deu declarações. Eu até compartilhei com vocês ontem bem brevemente, né? Porque foi exatamente quando eu estava editando o vídeo que saíram as declarações. Mas eu diria assim, pessoal, que sem muitas novidades importantes, tá? O Grupo Wagner não vai mais atuar na Ucrânia nem na Rússia, pelo menos no momento. E como eu falei, né? Quem não participou do motim, Ministério da Defesa. Quem participou, possivelmente, ou vai ficar na Rússia sem ser perseguido. A Rússia, ela aprovou a anistia, tá? Pelo menos no momento. Ou vai partir para Belarus. Foi importante porque ele fez um discurso bastante enfático ali, né? De nacionalismo, do exército. Novamente, tá, pessoal? Valorizando as lideranças militares da Rússia. Ontem, o Ministério da Defesa compartilhou um vídeo do Shoigu. O Putin elogiou o exército russo, mostrando que o exército russo vai tomar frente mesmo e que conseguiu impedir uma guerra civil com o Shoigu sendo utilizado como referência, o que leva a entender que foi uma derrota do Prigozhin também, né? O Prigozhin falava que um dos seus objetivos não era tirar o Putin, e sim eliminar quem fazia mal à Rússia, que era o Gerasimov e o Shoigu. Pois bem, e falou também, galera, que a Rússia, ela tem sim responsabilidade sobre os grupos de mercenários, inclusive porque financiou esses mercenários. Declarações do Putin, galera, dão conta que tá na casa dos 2 bilhões somente para o Grupo Wagner, tá? Também outra grana, né, para as Forças Armadas e tal, mas só para o Grupo Wagner na casa dos 2 bilhões. 1 bilhão aproximadamente na forma de armamentos, equipamentos e tal, e outro 1 bilhão não necessariamente para as tropas do Grupo Wagner, mas para as empresas de alimento do Prigozhin. Lembrando que o Prigozhin é o oligarca dos alimentos e atua, galera, no setor público em uma série de esferas na Rússia, tá? Então, assim, o Putin, inclusive, falou que esse financiamento é um financiamento pesado e que ele vai querer abrir um pouco mais de investigações para saber o que de fato aconteceu com esse dinheiro. Será que ele sumiu? Será que o Prigozhin desviou alguma coisa? Galera, vocês percebem que tudo esse indício de que a relação ainda não tá muito boa? Não existe essa página virada, como o Lukashenko garantiu? Então, aparentemente, pessoal, o Prigozhin ainda está na mira do Putin. Será que algum tipo de coisa errada pode acontecer com ele? Talvez a Rússia descubra que ele desviou algum dinheiro? Cara, não sabemos, tá? Mas é ponto pra gente ficar atento. O Vaticano, pessoal, divulgou que vai enviar, de fato, um representante à Rússia para tentar estabelecer um diálogo de paz. É a primeira representação, assim, que é mais pró-ocidental, que vai, de fato, nos últimos tempos, né? A Rússia para tentar estabelecer um acordo de paz. Não sei, galera, se vai conseguir avanços muito efetivos, como eu falo para vocês, tá? Nesse momento da contraofensiva, o Zelensky, ele acabou de divulgar, por exemplo, informações que a Rússia conseguiu avançar em mais alguns territórios, passou ali na parte do Rio de Dnipro, né, em Kherson, para o lado que era o lado russo. Então vem conseguindo alguns avanços importantes, celebrando. O Zelensky apareceu em vídeos celebrando, entende? Enquanto a Rússia considera que, claro, cara, você tem aquela parte de Minas, pô, a Ucrânia, mesmo que esteja avançando, é no ritmo pouquíssimo acelerado. Então os dois lados, eles acreditam na vitória, pelo menos o que transparece publicamente. Não acho que nesse momento vá estabelecer algum tipo de acordo de paz, tá? A CNN, pessoal, divulgou, inclusive com relatos ali, né? Não relatos, mas provas que o Antony Blinken participou dessa negociação, que os Estados Unidos e o Ocidente como um todo pediu para a Ucrânia não se aproveitar dessa situação do Grupo Wagner. Eu até citei para vocês, talvez vocês se lembrem, né? Que um dos pontos negativos dessa incursão do Grupo Wagner, eu achava, galera, que dificilmente algum golpe de Estado ia acontecer, que o Prigozhin ia, de fato, com 25 mil homens, tirar o Putin da presidência, né?
Mas também na geopolítica não dá para desconfiar de nada. Mas mesmo que isso não acontecesse, é fato que isso demonstra uma fragilidade da Rússia e o Ocidente poderia aproveitar, a Ucrânia poderia aproveitar para atacar posições da Rússia. Pois bem, pessoal, segundo relatos da CNN, o Ocidente impediu que a Ucrânia se aproveitasse dessa situação. Inclusive falando, olha, você quer se aproveitar para fazer alguns ataques pontuais em territórios que estão em litígio entre Rússia e Ucrânia, Zaporizhia, Kherson, Lugansk, Donetsk, pô, beleza. Mas agora, atacar território russo, Briansk, Rostov, Berdiansk, isso não, tá? Isso não vai poder acontecer, deliberações do Ocidente. O medo, tanto que o Biden já se pronunciou, o Blinken já se pronunciou, qual que era o medo? Que a Rússia achasse que teve algum tipo de financiamento do Ocidente em direção às tropas do Prigozhin, para que de fato essa insurreição, essa rebeldia acontecesse. O Ocidente quis se desvincular dessa imagem e por isso pediu para os ucranianos não atacarem de fato a Rússia, tá? Saindo, pessoal, um pouco do tema entre Ucrânia e Rússia, uma notícia super importante que pegou o mundo. Eu diria não de surpresa, porque é mais ou menos o que a política está sendo colocada, mas que pegou pelo radicalismo da posição. A gente sabe, pessoal, que hoje a Palestina ela é dividida entre Cisjordânia, faixa de Gaza, que vivem os árabes palestinos. Só que assim, a faixa de Gaza até é um território independente, só que não é reconhecido internacionalmente porque quem comanda ali é o Hamas, com presença da Jihad Islâmica. Ou seja, são grupos considerados terror, né? Enfim, tá? Que o Ocidente não reconhece. Em compensação, na Cisjordânia também moram palestinos, só que ali é dominado por Israel. E Israel sabe, galera, que você construir, por exemplo, áreas de assentamento judeus, colonos judaicos, tal, pois isso é uma espécie de provocação. Ah, professor, mas é de Israel. Israel dominou desde a Guerra dos 6 Dias, lá em 1967. Pô, concordo. Mas um exemplo de boa convivência, digamos assim, seria Israel deixar a Cisjordânia na mão dos palestinos, deixar a faixa de Gaza na mão dos palestinos, ali é um pouco mais complicado, né, pelas insurgências, terror, enfim, que acontecem ali, e Jerusalém Oriental também com a presença mais de palestinos. Então, Israel, que desde o começo do ano aprovou 7.000 planos de habitação e agora mais 5.700, isso só mostra uma política mais belicista do Benjamin Netanyahu, no momento em que a Jihad Islâmica está se espalhando para a Cisjordânia. Recentemente a gente teve um ataque de foguete que falhou, tá? Mas o ataque de foguete da Cisjordânia em direção a Israel. Pô, pessoal, mas isso sempre acontece. Da Cisjordânia, não. Geralmente acontece do sul do Líbano, do Hezbollah, às vezes até da Síria, né? Porção ali das colinas do Golã. Acontece na faixa de Gaza, aí bastante, né? Com a Jihad Islâmica, também com Hamas. Agora, da Cisjordânia, então esse tipo de atitude, ataque a regiões de colonos, ataque a campos de refugiado, como aconteceu também na semana passada, isso traz um belicismo maior para a região. Não sei, cara, se Israel vai conseguir comprar essa briga. Até porque, assim, do ponto de vista militar, claro que consegue, Israel é superior a todos os outros países do Oriente Médio. Mas isso faz, esse tipo de postura, com que até os Estados Unidos, cara, retirem um pouco de apoio. Pô, os americanos, eles divulgaram, por exemplo, uma notícia que eles vão deixar de investir nas faculdades israelenses que participem de ocupações na Cisjordânia. E a gente sabe que a parceria entre Estados Unidos e Israel é gigantesca, né? A gente teve, por exemplo, o Matthew Miller, que é o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, declarando que ele é contra esse tipo de posição e que Israel não receberá mais financiamento, pelo menos das empresas que estão em ocupações da Cisjordânia, dessa maneira. Lembrando, pessoal, que isso é uma política não muito de Estado, é uma política de governo, apesar das declarações dos Estados Unidos. O Trump, por exemplo, não é que ele concordava com Israel, ele apoiava que Israel construísse assentamentos, colonos ali, né, na Cisjordânia. Inclusive, Israel, quando construía esses assentamentos, era criticado pelo órgão de direitos humanos da ONU. O que o Trump fez? Saiu. Fala assim, pô, como vocês vão ficar criticando Israel e não criticam o Irã, não criticam a Síria e por aí vai, tá? Agora, no governo Biden, os Estados Unidos colocou que não faz parte da geopolítica internacional, apesar da parceria entre Estados Unidos e Israel, apoio aos assentamentos ilegais, segundo os Estados Unidos, no território da Cisjordânia. Taiwan, galera, deu uma declaração polêmica, porque a gente sabe que a China
constantemente faz ali, né? Passa pelo Estreito de Taiwan, alguns caças invadem o espaço aéreo também de Taiwan, e segundo Taiwan, nas últimas semanas, a gente teve as piores incursões, tanto com navios de guerra quanto de caças, dos últimos 6 meses. Isso é uma provocação dos chineses. Lembrando que a China não considera como provocação, porque a China considera que Taiwan é uma ilha rebelde, entre aspas, mas é território da China. Então, o caça da República Popular da China passar por cima da ilha de Taipei, né, de cima de Taiwan, não é uma provocação porque é território chinês, segundo a China. É claro que eles sabem, né, que é uma espécie de provocação, tá bom? E Taiwan deu uma resposta dura, falou, olha, se eles continuarem invadindo aqui, inclusive entrando até 22 quilômetros, cara, 22 quilômetros é o que a gente considera como o mar territorial, né? É como se fosse uma expansão da costa até 22 quilômetros, até 12 milhas náuticas, é uma expansão da zona de soberania total do país. Taiwan foi bem claro. Se a China continuar invadindo, do ponto de vista aéreo e marítimo, o nosso mar territorial, a gente vai atacar o exército chinês. E aí já sabe, né? Algum tipo de provocação pode acontecer, porque um ataque a Taiwan justificaria um ataque da China contra Taiwan. Aí a coisa tá perdida, né? Se uma guerra entre Rússia e Ucrânia, que não são, né, grandes potências econômicas, tudo tal, já causa esse tipo de crise mundial, imaginem vocês uma guerra entre China e Taiwan e indiretamente entre China e Estados Unidos. Existe acordo assinado entre Taiwan e Estados Unidos de compromisso de defesa. A gente está falando das duas maiores economias do globo, Estados Unidos e China, lutando, com Taiwan sendo uma potência bélica mais importante do que é a Ucrânia, com toda certeza, tá? E com a promessa de apoio dos Estados Unidos. Situação tensa caso Taiwan faça um ataque. E para finalizar, pessoal, mais uma vez a CNN deu uma declaração importante. Segundo a CNN, tá? Eles conseguiram alguns áudios capturados. Por quê? Porque tinha o chefe de Estado-Maior, que era o Mark Milley, na época do governo Trump, que ele garantiu que os Estados Unidos não tinham planos de atacar o Irã, apesar das declarações belicistas do Trump. E aí o Trump, pelos áudios que foram divulgados pela CNN, aparece balançando ali alguns papéis, que parecem ser documentos secretos do Estado americano, garantindo que o Mark Milley falou que não tinha interesse em atacar o Irã. Esse cara é um mentiroso, porque eu recebi documentos de determinada maneira, determinada monta tal, e claro que eu recebendo esses documentos, havia uma previsão de ataque ao Irã. Ou seja, esse tipo de documento, esse tipo de áudio mostra que já esteve no pensamento, dos Estados Unidos atacar o território iraniano. Vai lembrar que há 2, 3 semanas atrás, o Trump falou também que durante o seu governo, ele estava conseguindo instalar uma crise econômica na Venezuela e isso facilitaria uma incursão militar no território. Ou seja, que tinha planos de também atacar os venezuelanos. Ah, isso quer dizer então que a Venezuela é boazinha, tal? Galera, pelo amor de Deus, hein? Geopolítica, não existe bonzinho. O mundo não é 0 e 1, né? Não é binário, não é pensamento ali maniqueísta. Não existem bonzinhos nem malvados na geopolítica internacional. Beleza, pessoal? Tamo junto? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.